desça pra barriga, mas não suba pra cabeça, ai, ai. Ai, cachaça, por favor não me aborreça. Você desça pra barriga, mas não suba pra cabeça, ai, ai. Pode revoltar que está no ar o Revolta da Cachaça. Meu nome é Felipe Loureiro e essa quizomba é a nossa Constituição. É a minha e é a dele também, Marquinhos Pereira, vulgo Lampião. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pegue uma cadeira, sente-se, pegue uma dose de cachaça, porque hoje nós temos uma história muito boa para contar para vocês. Vamos lá, Felipe, puxa aí. É isso, moleque. E a abolição? Foi realidade ou só ilusão? Como já cantou a Boa Mangueira. Só que na verdade, pra gente não ficar repetindo escola de samba aqui, a gente vai trazer um samba de 1988, de autoria de Luiz Carlos da Vila, Rodolfo e Jonas. O maravilhoso Kizomba, a festa da raça, lá da boa Vila Isabel. Caiu o grito forte dos palmares, que correu terras, céus e mares, influenciando a abolição. Zumbi valeu, hoje a vila é que zomba, é batuque, canto e dança, jongo e maracatu. Vem menininha pra dançar o cachambu, vem menininha pra dançar o cachambu. Oh, 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 nega mina, Anastácia não se deixou escravizar. Oh, 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 Clementina, o pagode é o Partido Popular. Então, Marquinho, depois de ouvir a nossa quizomba, que é a nossa Constituição, eu quero saber o seguinte, cara. 13 de maio foi uma benesse de Isabel? Isabel era maneirona mesmo? Gente boa, gente fina? Durante muito tempo a historiografia tradicional trabalhou com esse ponto de vista. Mas hoje existe uma nova visão, está sendo reestudada, reelaborada, que na verdade é uma luta, principalmente de uma sociedade que vai exigir essa abolição, essa lei áurea. Então não foi algo dado pela Isabel de boa vontade, não, mas sim muita luta da sociedade brasileira e principalmente dos negros. A gente precisa incluir, porque quando a gente fala, luta abolicionista, a gente fala dos militares, a gente fala da classe média, mas a gente esquece de colocar que os negros, desde o século XVI, desde o século XVII, quando eles chegaram aqui, eles já eram abolicionistas, porque eles lutavam pela sua liberdade, e a gente já falou isso no nosso último episódio, quando nós relatamos um pouquinho a história de Palmares e de Zumbi. Não foi isso, Felipe? Sim, cara, e eu tive uma reflexão bem objetiva, assim, Marquinhos, da vida atual. Cara, se a gente pensar bem, é tão difícil a gente sobreviver, sabe? Lutar pra se manter, pra se sustentar. Imagina você ter que conseguir garantir a tua sobrevivência e ainda lutar pela liberdade. Isso é um trabalho gigantesco que ninguém merece, perder a liberdade e ter que lutar por uma coisa que tu já nasce tendo. Quem tira a liberdade de alguém, irmão, é um desgraçado, não tem jeito. Mas, cara, é isso mesmo, Marquinhos. Durante muito tempo a galera bateu palma pra Isabel. E mesmo muito professor de história, que posso até me incluir aqui, já deu muita moral pra ficar falando das leis abolicionistas como se fosse uma grande coisa. Como se, na verdade, fosse simplesmente os malucos se cagando de medo da galera se revoltar e tentando ganhar tempo. Tentando ganhar tempo pra agradar inglês, tentando ganhar tempo pra não causar um problema aqui. Ninguém queria abolir, não. Foram ganhando tempo e debochando do pessoal. O que tu tem a dizer sobre isso, irmão? Então,
existe, como você acabou de falar, dessas leis tradicionais abolicionistas, que conta lá a primeira, a lei de 1831, também conhecida como a Lei Feijó, a Lei para Inglês Ver. Se a gente, dá continuidade, fala da Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que realmente acabou com o tráfico negreiro. E a gente fala mais um pouquinho da Lei de 1871, a Lei do Ventre Livre, ou Lei Visconde de Rio Branco, que falava que negros nascidos naquele exato momento, não seriam mais escravos. E aí você tem a Lei de 1885, a Lei do Sexagenário, que fala que negros acima de 60 anos, como se tivesse muito negros escravos acima de 60 anos naquela época, né, Felipe? Para serem alforriados. Moleque, eu tenho um ódio dessa lei Saraiva-Cotegipe. Marquinhos, uma vez eu estava estudando ali naquele momento que a gente está tentando aprender, saber das coisas para poder dar uma aula e falar de história com mais precisão. Aí eu comecei a ver que tinha um debate parlamentar, porque eu não sei se o Saraiva ou se o Cotegipe, um dos dois deputados estavam produzindo essa lei, um deles falava, não, 60 anos, sexagenário, depois de 60 anos a gente libera o escravo. O outro queria jogar para 65. E na moral, irmão, o escravo com 65 ou com 60 anos, ele ser liberado, é basicamente o seguinte, olha só, eu humilhei você e agora nem te dá comida e sustento e a senzala para tu ficar, tu vai ter mais. Eu te explorei, te humilhei, agora eu vou te jogar na rua, que tu é um velho que está completamente inutilizado porque foi humilhado, explorado ao longo da vida. Era uma lei que só libertava o patrão de ter que bancar o escravo improdutivo. Era uma lei de patrão mesmo, um negócio muito bizarro, e o cara ainda estava debatendo que era 65 ou 60. É repugnante mesmo, como você acabou de falar. Mas, Felipe, eu gostaria de trazer aqui algumas leis que não são muito conhecidas nesse exato momento. Que a primeira lei que eu gostaria de citar é uma lei de 1869, que é uma lei que proibia a separação das famílias escravas. Isso é muito legal, porque através de uma lei, Felipe, a gente pode compreender também como funcionava aquela sociedade. Eu tento explicar isso para os meus alunos e até mesmo para uma pessoa, que é o seguinte, se nós temos hoje, Felipe, uma lei chamada atual a nossa lei seca, que fala o seguinte, pessoas que depois que ingerirem qualquer dose, mesmo que seja a mínima dose, de álcool, não pode dirigir. Existe essa lei, todo mundo conhece. Mas se existe uma lei, ela ela serve para a sociedade, então ela serve para impedir um ato que está sendo cometido por aquela sociedade. Então faz com que a gente entenda um pouco mais daquela sociedade. E essa lei de 1869 fala se existe a proibição da separação das famílias escravas, porque nós tínhamos muitas famílias de escravos. Então você tem, mesmo eles vivendo naqueles momentos de exploração, de humilhação, você tem um negro que se vincula com uma negra, eles se casam, eles têm filhos. E você vai ter uma lei que proíbe que eles sejam vendidos separadamente. E o mais interessante que, estudando para esse episódio, eu vi que esses tipos de família, elas vão ter mais facilidade de comprar sua alforria. A partir de 1850, Felipe, nós vamos ter o aumento do número de alforrias. Muita alforria mesmo. E até algo para falar sobre a Isabel, porque já no 13 de maio, nós já tínhamos tido muitas alforrias. Existiam pessoas que ainda... senhores que mantinham aquela tradição escravista tinham, mas muitos já tinham alforriado seus escravos, até mesmo com uma forma de barganhar, sabe? Eu te dei a sua alforria, depois vai vir a abolição, mas vocês continuam trabalhando para mim. Isso daí a gente vai refletir um pouco mais lá na frente. Além dessa lei de 1869, nós temos a lei chamada a Lei de 1871, de 28 de setembro de 1871, que permitiu o escravo comprar a sua própria alforria. Existe o chamado escravo de ganho, né? Que eram aqueles escravos dos meios urbanos que eles conseguiam aí juntar um dinheirinho e tal, mesmo pagando aquela mesada ou pagando aquele valor fixo para o seu patrão, ele conseguia juntar
um dinheirinho e comprar a sua alforria. Então essa lei de 1871 permitia que ele fizesse isso. Nós vamos ter a lei de 1884, isso é muito importante, porque em 1884 o Ceará e também o Amazonas, eles serão as primeiras províncias no Brasil a acabar com a escravidão. Acabou a escravidão no Nordeste, Felipe. Né? No Ceará, lá na Amazônia, em 1884. O Brasil só vai acabar 4 anos depois. Palmas pro Chico da Matilde, né, cara? Palmas para o Chico da Matilde, que daqui a pouquinho você vai falar sobre ele aí, que eu tô sabendo. E em 1886, só para a gente encerrar aqui, nós vamos ter uma lei que proíbe os açoites 2 anos antes do fim da escravidão. Então eu gostaria de citar essa lei de 1864, a lei de 1871, a lei de 1884 e a lei de 1886. Caramba, né, mano? Bota a lei aí, bota a data. Mas, Felipe, o que você teria de me falar desse Chico da Matilde, que tinha até um outro apelido, né? Eu acho que ele também ficou muito conhecido como o Dragão do Mar. Então, pessoal, depois de ter falado de todas essas leis aí que possivelmente muitos de vocês não conheciam ainda, eu vou chamar agora uma música do Rapa, que todo camburão tem um pouco de um navio negreiro. Então, escutem aí que isso daí é paulada também, hein? Unite, black people, unite. Unite, black people, unite. Tudo começou quando a gente conversava naquela esquina ali, de frente àquela praça. Veio os homens, nos pararam, documento por favor, então a gente apresentou, mas eles não paravam. Ei, qual é, negão? Qual é, negão? Que tá pegando? Qual é, negão? Qual é, negão? Então, qual é, negão? Qual é, negão? Que tá pegando? Qual é, negão? Qual é, negão? É mole de ver. É mole de ver. Que qualquer duro tempo passa mais lento pro negão. Quem segurava com força chibata, agora usa farda, engatilha a macaca. Escolhe sempre pro primeiro negro pra passar. Escolhe sempre pro primeiro negro pra passar na revista. Pra passar na revista. É isso, Marquinhos. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. A galera do Rapa tava questionando isso e provocando lá nos anos 90. E, cara, aquele Rapa antigo cabia muito bem nesse contexto que a gente está vivendo agora. Recomendo muito a vocês que deem uma boa escutada na obra do Rapa, principalmente lá no começo dele, quando o Yuca ainda estava no ápice. Seguindo aqui dicas culturais do Revolta da Cachaça, né, cara? Para o seguinte, Marquinhos, eu acho que a gente tem que falar, sabe de quem? A gente tem que falar não dos deputados, senadores que assinaram documentos para ganhar tempo ao invés de enfrentar o real problema. A gente tem que falar muito mais, sabe quem? Dar o nome e homenagear gente como o Francisco José do Nascimento. Irmão, o Dragão do Mar. Esse cara pra mim é, sei lá, top 3 das melhores personalidades da história do Brasil. Porque, cara, o maluco começou como garoto de recados lá no Porto do Ceará, virou jangadeiro, depois ele virou prático do Porto. O maluco, ele era o jangadeiro, sim, mas na verdade ele era um prático que tinha um comando ali, dominava a região, então fazia os embarques e desembarques, era um cara importante. E aí, irmão, ele começou, junto com a galera dele, se negar a fazer o transporte de escravos que estavam sendo transferidos para as outras províncias e começou até mesmo a esconder as jangadas num hangar para que ninguém percebesse, para não tivesse navio no mar, para ele poder ter um argumento dizendo, ó, tô sem barco e tal. Depois começou a esconder escravos também. Resumindo, o maluco organizou um movimento que acabou com a escravidão no estado dele e que isso se espalhou pelo Nordeste como uma coisa incrível, que começou a partir da ação de alguns homens que simplesmente perceberam que o absurdo é um absurdo e não deve ser tolerado, e se dispuseram a lutar contra o absurdo e ainda se arriscaram por isso. É esse tipo de gente que a gente tem que sempre que exaltar e lembrar. E também exaltar, sabe o que, Marquinhos? Que eu não sei se tu tá ligado, mas o primeiro